Monster. Discutivelmente uma das melhores obras de mistério não só dos mangás e animes, como do próprio gênero literário e da ficção. Tendo visto o mangá e o anime, assim como também observado diversas discussões sobre a obra em vídeos, fóruns e ao vivo com diversas pessoas, é incrível quantos pontos e debates conseguimos tirar apenas de uma única obra com o passar dos anos. Tantos pontos levantados, tantos deles sendo rebatidos incessantemente, mas em nenhum momento chegamos a dar um ponto final na obra. Naoki Urasawa é famoso por ser um autor que executa todas as mensagens que quer estabelecer em suas obras, enquanto deixando espaços abertos o suficiente para o leitor preencher os vazios e interpretarem o que quiser da história. Assim como nos princípios teóricos da filosofia, no momento que você solta sua tese, uma obra que você acredita veementemente para o público em geral, a tese está livre para ser analisada, dissecada e desconstruída por um leque imenso de pessoas, sendo soterrado por opiniões, visões e alusões a outras mídias até ser desenterrada por uma nova pessoa com uma perspectiva diferente dos que a disseram em um período anterior, criando um loop eterno de retroalimentação. Eu não acho que eu, Urasawa ou qualquer pessoa pode escrever um ponto final satisfatório para Monster. É um trabalho que é completo em sua incompletude, que não está focado em explicar as circunstâncias específicas de acontecimentos ou nem deixar obviamente clara a motivação de seu vilão principal, Johan. Os comos não importam, mas os porquês são algo que precisamos refletir, achar nossas próprias conclusões e mesmo assim, depois disso, adquirir contentamento pessoal. E fechar a porta da reflexão da obra não quer dizer que você colocou o ponto final absoluto na discussão sobre o anime. Apenas que você está satisfeito com o que concluiu para si e decidiu bolar para frente com suas crenças e raciocínios exercitados. É por isso que eu não só adoro fazer roteiros explicativos sobre o fictício, mas também relacioná-los à realidade, aplicando a pensamentos gerais sobre o conhecimento através da linguagem. Mesmo não estando familiarizado com tais princípios da filosofia, a densidade de Monster e os temas pesados em que aborda se convidam perfeitamente para falarmos de tais estudos sociais. Hoje, iremos falar sobre a filosofia de Monster. O fato de Monster se passar na Alemanha é mais relevante do que se é primeiramente observado. Apesar da história começar seus eventos no ano de 1986, ela se estende até alguns anos depois do fim da Guerra Fria e da queda do Muro de Berlim, concluindo em 1999. Durante o século XX, dois grandes filósofos nascidos na própria Alemanha dominaram o pensamento político e ideológico nas duas Alemanhas, com Friedrich Nietzsche e Karl Marx tomando posições majoritárias na Alemanha Ocidental e Oriental respectivamente. É impossível propriamente analisar Monster sem saber tanto do contexto histórico quanto filosófico. Agora, apesar de Marx e Nietzsche não viverem até ver a Primeira e Segunda Guerra Mundial ou suas ramificações, seus pensamentos estão presentes e foram responsáveis por muitos dos eventos da política europeia que conhecemos hoje. Apesar dos dois terem ideias e soluções diferentes para seus conflitos, é mais do que possível ler obras dos dois autores e compreender a temática dos dois sem muita controvérsia ou necessidade para radicalização. Os dois acreditavam que o mundo moderno estava em colapso, com Marx indicando que o problema vinha da corrupção burguesa infringindo os valores dos trabalhadores e assim da sociedade, promovendo a ditadura do proletariado como o período intermediário de transição do modelo atual do capitalismo para o comunismo. Nietzsche, porém, propôs um pensamento mais individualista. Seu ódio sobre o messianismo das massas fez com que ele acreditasse que o homem nunca evoluiria mentalmente se ele não largasse a sua obsessão de ter um ídolo, um pedestal sagrado para se sustentar, ao invés de um aliado para se comparar e tentar aperfeiçoar o ser interno. Segundo Nietzsche, estaremos sempre fadados à mediocridade se perguntarmos ao governo, à igreja ou qualquer outro sistema de grupo para resolver problemas do indivíduo. Foi daí que ele nos trouxe o conceito do Übermensch, ou o super-homem. Com a sociedade lentamente perdendo a necessidade de Deus como uma figura de conforto emocional para a vida após a morte, assim como tendo explicações mais lógicas para o funcionamento do mundo além do amigo imaginário no céu, o coletivo lentamente entraria em pânico ao ter que se perguntar com cada vez mais frequência sobre questões existenciais. Isso daria brecha ao niilismo, uma crença que não há nada do mundo além do vazio e se isentando assim de regras morais positivistas e materialistas. Afinal, se nada objetivamente importa, não há nada que justifique a moral, a política ou a condição humana. Mas vale a pena ressaltar que Nietzsche não era um defensor do niilismo. Muito pelo contrário, ele passou o resto de suas teses promovendo o pensamento do super-homem, a liberdade e a inexistência de qualquer princípio, apesar de parecer promissor,
pode causar um pânico existencial tão prejudicial quanto qualquer dogma implantado por alguma seita. Mas com a morte de Deus como uma figura messiânica, o homem estaria livre também para superar essa fase de perdição ao vazio, não só motivando a si mesmo em sua superioridade intelectual, como servindo de apoio aos seus aliados, ao contrário de um líder autocrático. Nietzsche com certeza é um dos pensadores mais mal interpretados da história da academia, em parte porque ele se convidava a ser mal interpretado graças à sua escrita provocadora, mas o fato de que até os dias de hoje as pessoas acham que o niilismo é uma forma válida de viver e se render ao estado miserável de vida ao certo a se fazer segundo Nietzsche, mostra o quanto as pessoas só conhecem ele por nome e se apropriam de seus conceitos sem saber o que ele fala, da mesma forma que os cristãos repudiam sua fala de que Deus está morto sem interpretar seu real significado. Em quase todos os livros dele, é aquele ódio que ele tinha pela piedade cristã, estereotipada, tudo mais. Ele, filho de pastor, né? Deus morreu quando o pai dele morreu, foi sepultado no cemitério da igreja, atrás da igreja. Primeiro morreu o irmão, foi um baque. Aí quando o pai morreu e o sino badalou, ele diz: ali Deus morreu com meu pai. E eu só via o resto, era a maldade da piedade dos cristãos, que vestiam aquelas máscaras de piedade e eram perversos. E tudo que ele falou sobre o cristianismo era verdade. Não era verdade sobre Jesus, porque ele misturava Jesus com o cristianismo o tempo todo. É engraçado que a frase dele virou o lema dos ateus, né? É. Deus está morto. Está morto. E tu faz a interpretação ao contrário disso. Para mim é o contrário, não é? Aquilo ali é a alma dele que se desesperançou, que se desengravidou de qualquer esperança vinculada ao cristianismo. Porém, quem mais o deturpou historicamente foi Adolf Hitler durante seu regime nazista. Nietzsche nunca foi antissemita. O pensamento dele pode ter sido conservador, como muitos pensadores na época, mas o sentimento antissemita já existia na época dele e ele já se prostrou contra antes de morrer. Mas sua irmã, Elizabeth Foster, revisou muitos de seus trabalhos pós-mortem na época do regime nazista por se afiliar ao partido, entregando livros ao próprio Hitler enquanto ele a presenteava com flores. É acreditado que Hitler não leu nenhuma das obras de Nietzsche, mas se apropriou dos conceitos como Übermensch para justificar sua perseguição eugenista a raças que considerava inferiores. Quando o conceito do Übermensch, na verdade, se referia a um pensamento superior aos outros, não de uma raça ou de uma descendência, um pensamento. Até porque Hitler criou um messianismo em seu regime que vai contra o pensamento nietzschiano. Então assim o filósofo do século passado teve sua ideia positivista cegada pelo obscurantismo, servindo como um cúmplice sem consentimento para um dos piores regimes da era moderna e de quebra ainda servindo como embasamento para a cultura da Alemanha Ocidental, que ainda era repleta de ativistas nazistas motivados por sentimentos de revanche após perder a guerra ideológica, que lentamente se estabeleceram na cultura da Alemanha capitalista, apesar de ideologias neonazistas serem proibidas no país. É errôneo pensar que o movimento nazista iria embora com Hitler morrendo. Afinal, se ainda estamos discutindo sobre Nietzsche mais de 175 anos depois de sua morte e o nosso calendário vai baseado num cara que morreu faz quantos anos? É óbvio que o ditador viraria um grande espectro na história do país e do mundo moderno. Ironicamente, Hitler provou que Nietzsche estava certo, já que ele mesmo não superou o niilismo e se apoiou nas crenças de outras pessoas para subir ao poder. Por mais interessante que seja analisar o passado de Hitler, sua ascensão e por que ele era considerado uma figura tão carismática, muitos acreditam que mesmo se Hitler não existisse, outra pessoa tomaria seu lugar. Ele pode ter tido uma história triste, sendo rejeitado da escola de arte e ficando cego temporariamente em estado suspenso durante a Primeira Guerra Mundial, mas nada disso é justificativa para matar alguém. Tanto mais fazer as atrocidades que fez no século XX. Ele foi só mais alguém que correu para algum dogma com respostas prontas ao seu raciocínio quando confrontado ao niilismo. É a prova de que todos têm uma escuridão dentro de si. Um monstro, capaz de liberar um ódio tremendo às pessoas por motivos esdrúxulos ou até inexistentes, criando uma reação em cadeia em um ciclo de ódio e traumas onde as pessoas se sentem cada vez mais justificadas em fazer atos cada vez piores. Em Monster, Franz Bonaparte é a pessoa que pensa: e se tentássemos desinibir o ser humano desse limite natural e os deixarmos na escuridão desde o começo? Qual seria o resultado? Essa pessoa conseguiria tornar-se Übermensch? E é essa retórica que é responsável em deixar o monstro dentro das pessoas crescerem no orfanato número 511, onde Johann Liebert virou o monstro que conhecemos. Demorou 3 páginas de roteiro, mas voltamos pro assunto do vídeo. Sei que o segmento demorou, mas como dito anteriormente, é importante ter uma noção desses conceitos para entender melhor os personagens de monstro. Mas obrigado por ter a paciência de ouvir até aqui. Você tá bem bonito hoje, inclusive. Fez alguma coisa no seu cabelo?
Em 1970, Franz Bonaparte, junto de Petr Čapek e 42 outros membros do governo da Tchecoslováquia, foram responsáveis em desenvolver um projeto eugenista para criar uma raça superior dentro do país, com milhares de homens, geralmente de antecedência militar, aferindo mulheres liberais para entrar em relacionamento com elas, sem que elas soubessem que estavam sendo recrutados pelo projeto. Ao engravidarem e terem filhos, os pais já teriam criado algum tipo de afeto entre os dois, e criavam algum plano para escapar do projeto, algo que obviamente já havia sido previsto pelos eugenistas. Os pais eram misteriosamente desaparecidos antes de serem considerados mortos, e as mães eram mantidas escondidas e proibidas de usarem seus nomes. E após seus filhos terminarem o estágio de amamentação, eles eram levados de suas mães e depravados de terem seus nomes dados por seus progenitores. E após isso, as mães também desapareciam ou eram vítimas de lavagem cerebral para que nem se lembrassem do que tinha ocorrido. Afinal, por ser uma missão secreta do governo, era necessário que ninguém soubesse demais. Porém, um dos irmãos de Franz Bonaparte foi escolhido no projeto para recrutar uma mulher, e chamou a atenção dele a ponto dele se apaixonar obsessivamente por aquela mulher, revezando entrevistas com ela entre si e Čapek, enquanto tirava informação crucial sobre ela. Porém, quando Vera Cerna descobriu que o pai de seus filhos havia morrido, ela arrogou uma praga em Bonaparte que iria se realizar da forma mais perversa possível. 私が死んでも、私の中でどんどん大きくなっていくこの子たちが、必ずあなたに復讐する。 Bonaparte então tomou interesse no par de gêmeos de Vera, tendo piedade de sua vida e deixando escapar temporariamente. É engraçado pensar que, apesar de todas essas conexões de bancos genéticos, tanto esforço para criar uma criança perfeita em termos de aparência, caráter, aptidão física e etc., o líder da operação julgou o bebê Johann e sua irmã Nina os melhores resultados do teste nacional, mesmo não tendo visto o resultado completo. Isso porque desde o começo o plano de eugenia sempre foi feito para satisfazer as vontades de Bonaparte. E quando foi enviesado pelos filhos de Vera, ele teve tudo o que precisava ver no momento que viu os bebês, desenhando-os constantemente enquanto cresciam, assim como a mãe deles. Quando Vera escapa, ela decide tentar viver despercebida em Praga, vestindo seus filhos iguais apesar de Johann ser homem, para que os vizinhos achassem que ela tinha apenas uma filha, sendo mais difícil de encontrar seu paradeiro. Entretanto, Vera apenas adiou o inevitável, ainda por cima removendo o sentimento de individualidade de Johann ao ter sua imagem e personalidade moldada ao de sua irmã, não podendo nem sair junto de sua mãe Nina ao mesmo tempo. Johann não existia sem Nina, e com os dois não tendo acesso a um senso de identidade tão básico quanto o nome no qual nasceram, ter uma infância normal seria uma montanha difícil de escalar para o contexto deles. E as coisas ainda pioram dali, pois quando Bonaparte encontra Vera, ela é obrigada a entregar uma de suas crianças de volta a ele para continuar o experimento, com Nina sendo a escolhida para continuar o projeto com outras crianças na mansão das Rosas Vermelhas. Ali as crianças eram submetidas a sessões de leituras e aprendizados que mais funcionavam como uma lavagem cerebral. Como mencionado anteriormente, Urasawa não estava focado no como, e sim no porquê das ações da mansão, também não querendo entrar em detalhe devido ao assunto pesado da obra, mas é uma light novel oficial que entra um pouco mais em detalhes sobre os experimentos. Another Monster. Acho que foi um dos únicos que realmente leu essa obra do começo ao fim, já que poucos que mencionam a obra dizem que ela é uma sequência, quando na verdade ela funciona como um material de suplemento à obra original. Em Another Monster, um detetive chamado Werner Weber investiga um caso sobre um serial killer austríaco que terminou sua onda de assassinatos tirando a própria vida, achando esquisito como um criminoso tão incompetente conseguiu escapar várias vezes da polícia. Weber concede a possibilidade de que havia outro monstro agindo como cúmplice do assassino, levando a investigar o caso de 8 anos atrás de Johann e o Dr. Kenzo Tema, recapitulando os eventos do anime em um ponto de vista diferente, enquanto também dando informações e entrevistas adicionais com os sobreviventes da trama, respondendo algumas das perguntas que o anime deixou no ar, e se você considera isso bom ou ruim, vai de sua própria interpretação da obra original, mas eu ainda considero uma obra essencial ao trabalho de Monster. É em Another Monster que descobrimos um pouco mais das obras lidas para as crianças na Mansão das Rosas Vermelhas. Além de artista, Bonaparte era um escritor talentoso, publicando suas obras em pseudônimos para esconder sua identidade e sua verdadeira intenção com esses livros. Tentar moldar a personalidade de todas as crianças do projeto para se tornarem um pupilo superior. Todos nós já estamos familiares com a história dentro da história O Monstro Sem Nome, onde o monstro se separou em dois para ir aos cantos leste e oeste do mundo, com o monstro do leste entrando em pessoas, roubando os nomes deles enquanto supostamente os ajudando, até devorá-los por inteiro quando satisfeito com a sua identidade, indo atrás de outra até não sobrar mais ninguém no mundo. E quando encontra sua outra metade voltando do oeste, que decidiu viver sem nome e aceitou sua condição estando feliz com isso, ele o devora também, tendo um nome muito bonito,
mas com ninguém para chamá-lo de Johan. O livro já se entrelaça com a história dos gêmeos por si só, fazendo um paralelo de como Nina, o monstro do oeste, largando a obsessão com seu passado ou sua criação e vivendo sua vida sem pensar em seu nome, fazendo novas experiências e virando um membro produtivo da sociedade, além de uma formanda na faculdade de Direito, enquanto Johan, incapaz de ter um senso de si sem pensar em Nina ou nos experimentos que passou na infância, pula de facção em facção até voltar ao projeto nacional socialista, apenas para destruir o grupo por dentro como fazia o monstro do leste. Não satisfeito, ainda mantendo contato com sua irmã, fingindo ser um admirador secreto, até persegui-la e matá-la como o monstro fez com si mesmo. O monstro não pode correr de si, ou pelo menos de quem ele identifica como ele mesmo. Mas voltando aos seminários do livro, é óbvio que Nina ou qualquer uma das crianças não tinha capacidade de interpretar o texto lido em voz alta. Mas vendo os exemplos de histórias que são dados em Monster e em Another Monster, podemos ver que todas elas tinham um teor depressivo voltado ao vazio existencial da condição humana. Algo que é muito perigoso de introduzir tão cedo na vida de uma criança. Assim como a política, filosofia, sexo ou qualquer outra espécie de assunto avançado demais para a mente infantil, ele não deve ser introduzido à mente dos pequeninos sem que antes eles tenham a oportunidade de simplesmente serem crianças, de poderem brincar, se divertir e lentamente mudar quem são por si mesmos. Mas na Mansão das Rosas Vermelhas todos passaram por uma lavagem cerebral leve, a ponto de que quando uma das vítimas do experimento foi entrevistada por Weaver, ele menciona que mesmo com nenhuma das crianças entendendo as histórias, elas eram repetidas de novo e de novo como uma forma de hipnose. Elas eram pedidas para ler a mesma história em voz alta, ou criarem as suas próprias, que geralmente eram bastante similares às de Bonaparte. Ele não queria ser lembrado das histórias, mesmo não as entendendo até hoje. E mesmo com nenhuma ameaça implícita às crianças se elas não voltassem a ler, a maioria se sentia obrigado em ir. Bonaparte havia efetivamente criado um culto infantil. Se há adultos crescidos que caem nesse tipo de esquema atualmente, imagine o estrago que seria doutrinar uma geração de crianças a acreditar que o mundo não há esperança, que sua individualidade não existe e que absolutamente nada que você fizer na vida importará para ninguém. É claro que uma das formas mais fáceis de refutar o niilismo é buscando a satisfação para si, e mesmo não havendo nenhuma razão para sua existência, você ainda pode compartilhar momentos com pessoas que amam e adquirir existências de vida que vão importar para você, e com você sendo o centro de seu mundo, nada mais importa. Mas as crianças não vão exatamente ter essa retórica no meio de um culto, vão? O fato é que é impossível mudar duas personalidades idênticas, independente de contexto, raça, ideologia, até mesmo se você for gêmeo da mesma mãe e ser idêntico em aparência com seu irmão, sempre vai haver algo na sua vida que apenas você passou e sentiu daquela forma. Isso era algo que Bonaparte lentamente estava começando a perceber quando removeu seu próprio filho Jaromir Lipski do projeto, acreditando que ele não era um prodígio como Nina, e quando encontrado como um adulto em Praga, ele tem uma interpretação bem diferente do experimento que Johan ou Nina tiveram, de que para ser um pupilo de sucesso, ele teria que dar um sentido às histórias, a capacidade de analisá-las para, enfim, criar suas próprias obras para espalhar sua palavra, usando de marionetes para contar fábulas para crianças, ironicamente fazendo o processo reverso do que seu pai queria. Mas mesmo em casos mais positivos como o de Jaromir, ele ainda mostrava sinais de uma grande depressão. Seus shows não são particularmente populares e ele se encontra na história com dificuldade de terminar sua história com um final feliz, querendo dar uma mensagem positiva para a garota que sofreu tanto em seu conto, refletindo o final feliz em qual todos nós sonhamos em ter em nossos dias mais tristes. Essa habilidade foi algo que Jaromir aparentemente herdou de seu pai, já que ele também possui uma habilidade fenomenal de criar histórias, até improvisando-as muitas vezes em seus seminários e adaptando-os para suas preferências, como no caso de um conto escrito por ele, O Deus da Paz. O Deus da Paz está sempre ocupado. Ele está muito ocupado para se olhar no espelho e toca sua corneta todos os dias. O chifre do Deus da Paz deixa todos felizes. O Deus da Paz está sempre ocupado. Ele está muito ocupado para se olhar no espelho e espalha a água mágica. A água mágica cria montanhas verdes, amadurece plantações e faz crescer jardins floridos. O Deus da Paz está sempre ocupado. Ele está muito ocupado para se olhar no espelho e dar um nome a todos. Seu nome é Otto, seu nome é Hans, seu nome é Tomás, seu nome é Johan. Johan deu seu chapéu ao Deus como um presente em troca. O Deus ficou muito feliz, porque ele queria se ver usando o chapéu. Ele ficou na frente de um espelho pela primeira vez. No entanto, o que ele viu no espelho era um demônio. De dentro do espelho, o demônio falou com ele. Eu sou você e você é eu. Oh não! Ninguém pode viver em paz com um demônio como esse. O que devo fazer? Então, o Deus perturbado. Isso mostra que eles não só eram depravados da ideia de si, mas de uma figura maior.
de um deus, que é geralmente a válvula de escape mais comum para as massas terem conforto sobre sua razão de viver. Deus está muito ocupado para ouvir qualquer um deles, mas o demônio, ele sempre vai estar lá, porque ele é quem te encara no espelho. Na mansão das Rosas Vermelhas não havia espaço para o amor próprio, e não havia espaço para as crianças desenvolverem o seu amor ao saber. Na mansão das Rosas Vermelhas não havia filosofia. Com o começo dos anos 80, o governo vetou a continuação do projeto eugênico de Bonaparte, e com ele lentamente criando afeto por Nina, ele e o governo precisavam eliminar qualquer prova de que estes testes aconteceram. Então Bonaparte envenenou todos os 42 envolvidos no projeto em uma conferência na frente de Nina para provar que ela estaria segura, ainda por cima fingindo a morte deles ao também deixar o corpo de um homem, uma mulher e 2 crianças na pilha de cadáveres da mansão. Antes de sumir completamente sem deixar rastros, Bonaparte compartilha sua sabedoria com Nina, mandando ela fugir o mais longe que puder com seu irmão, porque os dois são 2 joias preciosas, que não podem se transformar em monstros de forma alguma. Ao chegar em casa e encontrar seu irmão sem sinal de sua mãe, Nina conta tudo o que aconteceu na mansão e foge com Johann, mas sem lhe contar a parte em que Bonaparte avisa para eles não se tornarem monstros. Ao fugirem e desmaiarem sem energia na fronteira entre a Tchecoslováquia e a Alemanha, eles são resgatados por um soldado nazista e separam os 2 gêmeos para orfanatos diferentes, com seus nomes, Johann e Anna, finalmente sendo dados, após o soldado encontrar o livro Um Monstro Sem Nome sendo carregado com Johann. Anna foi mandada para um orfanato comum, podendo ter 3 anos de normalidade crescendo e desenvolvendo uma personalidade além de seus traumas, enquanto Johann apenas pulou de um programa de tortura para outro, o Orfanato 511. O Orfanato 511 foi onde a cultura de guerra talvez estivesse mais presente no contexto da Alemanha Oriental. Motivados em transformarem os órfãos dali em soldados perfeitos, que seriam 100% ideais a quaisquer ordens do governo, o orfanato ainda por cima fazia questão de pegarem crianças de contexto marginalizado, filhos de criminosos, espiões e traidores políticos para que a forma em que tratassem as crianças fosse de alguma forma justificada. E se eu chamei a mansão das Rosas Vermelhas de lavagem cerebral, acho que estou certo quando eu chamo o orfanato 511 do próprio inferno. As crianças eram tratadas como prisioneiras, isolando-as e reforçando toda e qualquer espécie de pensamento negativo que formavam em suas cabeças, com a dessensibilização de emoções positivas tendo tamanho efeito a ponto das crianças perderem completamente o senso de si, só podendo lembrar-se dos códigos que substituíam seus nomes, e suas características e personalidades sendo lembradas apenas pelos colegas, não podendo manter nenhuma informação relevante a si mesmo. A única forma de sobreviver situações de vida ou morte durante os experimentos dolorosos que eram colocados neles seria se eles simplesmente não reagissem a nada. E se eles morressem nesses experimentos, era sinal de que eles eram fracos, que nunca iam ser úteis como soldados de qualquer forma. Dado que Johann passou, ou melhor, o que ele pensou que passou, já que suas memórias e identidade já estavam começando a se fundir com as de Nina naquela época, ele era a criança perfeita para se graduar do orfanato. Mais uma vez, o anime não entra em detalhe nos tipos de abusos que aconteceram ali. Mas dessa vez eu acho que foi para o melhor. O quanto menos soubermos desse tipo de experimento desumano, mais difícil seria de alguém replicá-lo. Entretanto, há de crer-se que o experimento do Orfanato 511 teria se inspirado, assim como tudo em Monster, em circunstâncias reais. Um exemplo mais próximo documentado sendo do controverso psicólogo americano Harry Harlow, conhecido em usar apenas macacos para seus experimentos em laboratório e tentando relacionar esses resultados aplicados na sociedade no cérebro humano. Seu projeto mais antiético até hoje foi auto-intitulado como O Buraco do Desespero, onde ele decidiu prosseguir no auge de sua depressão após perder sua esposa pelo câncer. Nele, filhotes entre 3 meses e 3 anos de idade que já tinham se apegado às suas mães eram colocados nas chamadas câmaras de depressão. Os macacos ficavam numa pequena caixa espelhada um pouco maior que eles, com o único contato ao mundo de fora sendo as mãos de quem os alimentava, e o buraco escuro para os detritos. Os macacos ficavam ali sozinhos por um período de até 1 ano, mas já nos primeiros 10 dias já podiam ver os sinais de depressão. Os macacos ficando imóveis e parados em um dos cantos da jaula morrendo de medo. Quando finalmente liberados, os macacos não conseguiam processar a própria liberdade, incapazes de se mexerem, interagir em grupos de novo e até mesmo de terem relações, com até 2 deles recusando a se alimentarem e se matando de fome nos fins do teste. Ainda não satisfeito, Harlow decidiu forçar as macacas fêmeas a cruzarem amarrando-as em posições para serem estupradas para ver como elas tratariam seus filhotes, com a maioria deles sendo ignorados até morrerem, um tendo seu crânio esmagado por sua mãe,
e outra segurando a cara de seu filhote no chão enquanto comia seus pés e dedos. Não é necessária a interpretação de um gênio para dizer que os experimentos de Harlow eram repugnantes, que ele estragou a vida de vários animais para provar o que hoje em dia é óbvio para qualquer um. Criaturas sociais têm sua psique destruída ao perderem suas conexões com seus grupos. Então, se isso foi capaz de acontecer com macacos, só podemos imaginar que tipo de horrores houveram no Orfanato 511. Mas assim como na Mansão das Rosas, houveram alguns soldados que conseguiram graduar-se do projeto, sendo tão disfuncionais, se não mais que Johann. Exemplos como Wolfgang Grimmer, um homem introduzido como um jornalista serelepe qualquer, mas que na verdade era um espião aposentado que viajava pesquisando sobre abuso infantil para ver se ele conseguia lembrar um pouco mais de seu passado, não sabendo de nada sobre o orfanato ou de sua vida infantil perdida. Sua infância não foi a única coisa que ele perdeu, visto que escondido em um exterior amigável e sorridente, havia um homem que simplesmente não conseguia ter emoções, apenas sabendo fingi-las muito bem. Mas fingir não é a mesma coisa que fazer. E as diferenças entre emoções reais ficaram claras quando sua esposa o largou por ser incapaz de chorar no funeral de seu filho. E as únicas emoções que ele realmente consegue sentir são as negativas quando forçada à violência. O magnífico Steiner é como Grimmer chama seu alter ego, desenvolvido na infância quando assistindo o mesmo programa de TV repetidamente como escapismo do que sofria no orfanato. Nele, os problemas do protagonista eram sempre resolvidos quando ele ganhava os superpoderes do magnífico Steiner, e os superpoderes que ele reprimiu na mente infantil dele, hoje é o que o fazia capaz de matar com extrema facilidade e brutalidade as pessoas que ameaçam sua vida. Ele tinha sua própria versão do monstro preso nele mesmo, o que o impediu para sempre de ter uma vida feliz. Ao se juntar com Kenzo Tema em sua investigação, ele lembra que realmente teve um amigo no orfanato, mas esse amigo na verdade cresceu para virar um segundo devoto de Johann, Roberto, que havia deixado o monstro dentro dele crescer a ponto de não ver nenhum motivo para viver, a não ser Johann. Mesmo com o objetivo de Johann ser de matar toda a raça humana a ponto de ser o último homem sobrando no mundo, Roberto se recusa a fugir, mesmo sabendo que é da natureza de Johann matar todos que eventualmente o ajudam para não deixar rastros de ninguém, porque ele quer ver até onde Johann chega com os próprios olhos. Esse é o plano de Johann, acumulando tanto ódio àqueles que queriam que ele fosse treinado para matar, então matar ele fez, se graduando tão rápido do Orfanato 511 que nem mesmo as pessoas do orfanato esperavam que ele fosse se formar tão rápido, manipulando lentamente as crianças, depois os supervisores e então os líderes do projeto, criando uma paranoia interna dentro da organização até que um começasse a matar o outro ali dentro, causando um fogo no qual o único que sobreviveria ali seria Johann. Assim como o projeto das Rosas Vermelhas falhou em achar que as crianças não têm sua personalidade formada independente da criação, Johann já tinha a prática de matar bem antes de entrar no orfanato, matando diversos pais adotivos que encontraram no caminho quando eram fugitivos do projeto de Bonaparte. Para ele nada importava além de Ana, e se ele não os julgasse bem intencionados para cuidar de sua irmã, ele os mataria. Então, quando ele se livrou do orfanato, ele se juntou mais uma vez a Ana e foi adotado pelos Lieberts, ganhando o sobrenome que conhecemos hoje. A vida parecia finalmente ter acalmado-se para os irmãos, até que Franz Bonaparte viu os filhos adotivos dos consultores de comércio na TV e decide visitá-los, com Johann em pânico decidindo proteger-se junto de Ana, atirando na cabeça dos pais e depois pedindo que Ana atirasse em sua cabeça, levando-nos finalmente para o começo do anime e a introdução ao verdadeiro protagonista da história, o neurocirurgião Dr. Kenzo Tema, que teve sua vida arruinada por tais eventos que até aquele momento estavam longe de sua compreensão. O primeiro arco de Monster no hospital de Düsseldorf perfeitamente introduz não só os dilemas morais que vamos ver na história, mas também o caráter viril do Dr. Tema. Quem é de fora de hospitais considera muitos médicos como heróis, salvando vidas dia após dia e tendo que atender pacientes em acidentes ou em emergências mesmo quando estão fora do plantão. E apesar da maioria dos médicos com certeza serem os heróis modernos da sociedade, não podemos esquecer que eles fazem parte de corporações empresariais assim como qualquer outro trabalhador. Esse é o dilema que Tema se encontra nos primeiros capítulos, ao receber Johann com um tiro na cabeça na mesma hora que o prefeito da cidade, o investidor mais poderoso para o funcionamento do hospital. Atender um idoso na frente de uma criança iria contra o protocolo do hospital e os ensinamentos que Tema aprendeu como médico. Mas se ele assegura a vida do prefeito, ele salvaria a integridade e a reputação do hospital financeiramente, assegurando que sua tese fosse aprovada, assim como também ficando em bons termos com o chefe executivo do hospital,
já que ele estava prestes a casar-se com sua filha Eva Heinemann. De acordo com o juramento de Hipócrates, o certo a se fazer é salvar Johann, mas as ordens que lhe foram dadas é de salvar aquele que o dará mais ganho financeiro, e sentindo que seus superiores estão errados, ele recusa a ordem e salva Johann a custo do paciente mais velho que chegou ao mesmo tempo que ele. Tema perde tudo então. A promoção, sua tese, seu relacionamento com Eva, tudo que ele havia construído na sua carreira até aquele ponto. Mas ainda assim ele sente-se feliz, sabendo que fez alguma coisa certa e deu uma segunda chance à vida de uma criança, mas não antes de frustrar-se com a retórica de seu chefe, dizendo na frente de um Johann que ele achava que estava inconsciente de que era melhor que ele estivesse morto. Johann concede seu desejo, envenenando 3 superiores de Tema e desaparecendo do hospital com Anna. E apesar de Tema ser um suspeito, não houve provas o suficiente para incriminá-lo. Tema continua trabalhando no hospital por mais de 9 anos, apesar de estar num beco sem saída profissionalmente, sem saber do verdadeiro caráter de Johann até salvar a vida de um criminoso que morria de medo da mera menção do monstro. E quando Tema tenta descobrir mais sobre ele, Johann mata o paciente e aparece pessoalmente na frente de Tema para agradecê-lo. Ele o considera a melhor figura paterna que já teve, o único que o salvou incondicionalmente, sem criticar as ações de seu passado, e o deixou vivo até aquele ponto como agradecimento por tudo aquilo. A única coisa positiva que Tema conseguiu tirar depois de perder tudo com aquela operação, agora cresceu para virar um serial killer em massa, juntando-se às quadrilhas neonazistas para tornar-se o último homem vivo. Tema então sente-se responsável por todas as mortes e acontecimentos catastróficos que Johann fez, e sendo suspeito de realmente ter feito aqueles crimes pelo excêntrico detetive Heinrich Lange, ele é forçado a fugir e tentar encontrar uma forma de parar Johann a conhecer seu passado, que é mais difícil do que se parece, visto que ele é um homem que deixa mínimos rastros por onde passa. Uma das maiores críticas de Monster é de que, apesar da premissa ser boa, o decorrer da história é muito devagar. A narrativa constantemente muda para vários arcos isolados de personagens secundários e até mesmo terciários. Há muito pouco tempo com Johann sendo mostrado na frente das câmeras, sempre sendo descrito por terceiros e ainda por cima temos menos tempo ainda dele interagindo com o tema. Afinal, precisávamos mesmo de tantos episódios vendo a perspectiva de Eva, um inspetor, Anna, agora passando-se pelo nome de Nina, ou até mesmo o próprio Tema encontrando vários randos no caminho apenas para resolver o problema deles e ir embora? Yes! Apesar da trama parecer episódica e isolada no primeiro vislumbre, quando você realmente percebe as pequenas pistas colocadas no caminho, você chega à conclusão de que essa é a melhor forma possível de apresentar a história de Urasawa. Coloquemos em vista Tema e os questionamentos que ele remove pela história inteira. Seria ele realmente responsável pelas mortes que Johann causou quando ele não sabia nem quem ele era ou o que ele podia se tornar? E se sim, colocar uma bala na cabeça de Johann realmente resolveria as coisas? Por um lado sim, afinal Johann é uma bomba relógio incapaz de talhar a pessoas a longo prazo, e como ele não acredita em nada, ele não sente remorso em matar ninguém a não ser talvez Nina. Vimos que quando ele força uma criança a aceitar que ele não tem um motivo para estar vivo além de 2 pessoas terem transado e não decidirem abortarem ele, vimos que Johann talvez sinta até um leve prazer em ver pessoas no desespero. Mas talvez ele não sinta prazer nem nisso. Como Grimmer, ele não sente emoções direito, e sua atrofiação emocional o faz pensar que matar é uma prática tão normal e indiferente quanto escovar os dentes ou tomar água. Johann acredita que as pessoas são muito diferentes na vida, e a única forma que as pessoas podem ser iguais são na morte. Mas Tema acredita que todos os seres humanos, independente de idade, classe ou status social, merecem ser tratados iguais. Se Johann representa o mal absoluto e imutável, Tema é a mesma representação para o bem. Mas por mais que eu odeie a retórica que a maioria dos animes falam de que você é tão mal quanto o vilão se você matá-lo, eu costumo achar esse diálogo uma merda porque as histórias convencionais não estão de acordo com a lei judicial que conhecemos. Mas aqui em Monster não só Tema está indo contra tudo o que acredita quando considera matar Johann, como também contra as leis do homem e sua obrigação como médico. Matar Johann significaria nunca ter o direito de operar oficialmente, e mesmo com Nina tendo a possibilidade de matar Johann em seu lugar, ele recusa já que ela quer virar uma advogada. Ela tem uma vida profissional inteira pela frente que Tema acha que ela não devia desperdiçar, ao contrário dele. Apesar das facções acharem que Johann é o modelo do Ubermensch de acordo com os ideais rasos fascistas de Hitler e da facção neonazista que estava afiliado, Tema está mais parecido com o modelo de Ubermensch real de Nietzsche, o homem que sabe das podridões do mundo, do vazio que existe nele, mas ainda consegue rejeitar a retórica niilista de Johann acima de tudo, não só parando para ajudar os necessitados que encontra no caminho apesar do risco de ser descoberto pela polícia, mas também ajudando e compreendendo as dificuldades pessoais das pessoas no caminho, impedindo que elas se tornem-se monstros, mesmo que em escala menor. Apesar da ideia do monstro estar bem fixada em Nietzsche e no niilismo, podemos ter uma outra perspectiva olhando sobre os olhos de seu discípulo Carl Jung e o conceito da sombra.
o lado obscuro da nossa personalidade. Quando lutamos contra nossas inseguranças, os aspectos negativos de nossa personalidade, estamos conflitando contra o nosso lado egoísta, o que só quer saber sobre nós mesmos, o que odeia as pessoas ao nosso redor, e que para melhorarmos todos os dias precisamos ter um diálogo interno constante entre a sombra e a luz para alcançar a paz de espírito. Apenas ignorar o problema, ao contrário, resulta em deixar essa escuridão aumentar. Que problema? Não há problema. Querer admitir que está errado é uma quebra bastante do próprio ego. E muitos até hoje não estão prontos para admitir isso em nenhuma instância. E é por serem mimados pela própria cabeça que a sombra os tomam por inteiro. Medos, traumas, decepções, todos são fatores que nos levam a ser uma pessoa pior. Isso não só é uma luta pessoal, como também interpessoal. Se ao deixarmos nossa sombra crescer e praticarmos o mal em terceiros, esses terceiros vão ter um motivo para deixar suas sombras crescerem, criando mais um ciclo sem fim de negatividade e vingança. Tema reconhece que a responsabilidade de nós como os membros da sociedade de impedir futuros monstros, amando os próximos, ajudando os necessitados e apoiando aqueles ao nosso redor. Mas sempre terá alguém que cairá entre os buracos do sistema várias vezes, como se estivesse em uma peneira. E é aí que fica o questionamento principal em Monstro. O ser humano é intrinsecamente mau ou bom por natureza? Nietzsche diz que aquele que luta com monstros tem que tomar cuidado para não se tornar um monstro também. E em várias instâncias podemos ver Tema arriscando sua moral e flertando com a ideia de matar Johan, enquanto Johan, mesmo estando no topo do mundo e podendo matar Tema em qualquer período da história, se recusa em fazer isso, ativamente provocando Tema mostrando sua testa, como se dissesse: aqui, atire. Seria fácil resolver a história matando Johan, mas aí Tema teria perdido a luta filosófica, admitindo que ele não conseguiu matar o monstro sem matar Johan. Vendo por esse ponto de vista, é justo dizer que Tema nunca mataria Johan se quisesse manter sua integridade. Mas as respostas não são tão preto e branco assim na vida real. E Urasawa sabe disso ao lançar contra-argumentos para os dois lados do diálogo. Tema é realmente alguém superior por acreditar nisso? Há uma certa responsabilidade que ele carrega ao deixar Johan escapar de suas mãos. E mesmo que matar Johan significaria impossibilitar sua inocência a Inspetor Lunge, o risco que ele tomou foi à custa de centenas, talvez milhares de pessoas na frente dele. Uma das coisas que Urasawa deixa claramente óbvio que acredita é que as pessoas não deviam considerar justificável tirar a vida humana, a não ser quando o assunto é para salvar um inocente. E mesmo sendo um peão do sistema e acreditando nas baboseiras moralistas e ideais que ninguém segue em prática a ponto de quase virar um personagem irrealista em sua bondade, tudo que o bem precisa para perder para o mal é não fazer absolutamente nada. Já Johan parte do pressuposto que as pessoas são más e têm motivos justificados para serem maus. Mas basta olhar uma vez para Eva Heinemann para ver que isso não é exatamente o caso todas as vezes. Comparado a todos os personagens que vemos na trama, Eva é a que menos tem motivos para ser tão perversa. Nascendo num berço de ouro que fomentou seu narcisismo e sua personalidade rasa, ela não sofreu nada na vida. Se casou com vários homens e ainda assim consegue se sentir miserável, tentando preencher o vazio com álcool, compras e sexo. Mas apesar dos sentimentos dela ainda serem reais, é ridículo pensar que o único motivo que ela quer arruinar a vida de Tema é porque ele a deixou, não tirando ele da cabeça mesmo depois de vários casamentos e divórcios para mantê-la em pé. As pessoas são diferentes, como Johan disse, mas elas também são iguais no sentido que o consenso é capaz de distinguir o certo do errado. Grimmer sabe que matar é errado e já matou várias pessoas, mas isso não impede de fazer coisas moralmente certas pelo bem maior, juntando-se a Tema para parar e Johan, mesmo com os dois tendo uma metodologia completamente diferente. O motivo das pessoas conseguirem relativizar uma moral que não praticam é exatamente porque as pessoas perdoam os crimes de Grimmer e não os de Franz Bonaparte, encontrado no fim do anime em Rosenheim, ainda vivo. Por mais que ele tenha dito que mudou e que não é o mesmo de antigamente, isso não muda o fato que ele fez atrocidades contra a raça humana por livre e espontânea vontade, sem ninguém o ter forçado. E ainda por cima saiu ileso daquilo. Grimmer está certo em nem querer que ele morra quando o massacre final está acontecendo na cidade, porque Bonaparte merecia ficar vivo para sofrer as punições que escapou sua vida toda. Mesmo com Grimmer também matando pessoas, porque ao contrário de Bonaparte, ele foi forçado a isso numa situação de autodefesa. Em Assim Falou Zaratustra, Nietzsche escreve que o homem possui 3 estágios de espírito e precisa passar entre as 3 formas para atingir clareza mental: o camelo, o leão e o menino. O camelo é um animal submisso à sua condição, alimentando-se das ervas daninhas do conhecimento pela verdade, padecer a fome da sua alma. Há um peso pesado em suas costas, mas ele não se pergunta do que é, ele só se ajoelha e obedece à figura maior.
Passando por uma metamorfose, nós chegamos no estado do leão, processo intermediário entre a libertação da necessidade de se prostrar aos superiores e procurando seu próprio caminho, mas ainda reconhecendo que tem características que lhe faltam comparado a pessoas mais inteligentes, ainda se ajoelhando, mas só se quiser. Um exemplo que talvez se encaixe na figura do leão seria Longe, um inspetor genial e metódico que tem todo o potencial de encontrar Johan, mas por ser tão dedicado ao trabalho que perdeu a chance de viver com sua família e formar um relacionamento marcante com qualquer outro ser humano, é cego pelo seu viés de confirmação e não acredita na possibilidade que Tenma não é o culpado, apenas tendo a transformação para o espírito da criança, quando admite que estava errado tanto no caso, como nas decisões de sua vida. Dr. Tenma. Sumanakatta. Mas quem era o espírito da criança desde o começo? Aquele que está usando a verdade diante da sua vontade e não o contrário. A verdade é que a criança pode tanto ser Johan, quanto Tenma, quanto até a Nina. Quanto mais opostos eles ficam, mais fácil é de relacionar os dois. O próprio anime faz isso dessa temática em seus próprios encerramentos, como o primeiro For the Love of Life sendo uma trilha macabra e Make It Home sendo uma música mais calma e melancólica. O ritmo faz você pensar que a primeira é sobre Johan e a segunda sobre Tenma, mas olhando a letra nos faz pensar o reverso. É Tenma que quer derrotar o monstro e salvar as crianças pelo amor da vida, e é Johan que quer voltar para casa, para seu lugar feliz e a terra da harmonia. Os dois estão mandando mensagens mistas, afinal o bem não está tão longe do mal. E considerando que os dois são conceitos abstratos constantemente mudando dentro do ser individual e coletivo, podemos até argumentar de que o bem e o mal nem existem de verdade, e que as ações são apenas ações sendo julgadas por nós e pelo mundo. Make it home to your unknown harmony. Make it home to your unknown preaching. Seria muito fácil transformar Johan em um vilão nazista. Põe uma braseira nele, faz ele levantar o braço e falar discursos contra minorias e fim. A maioria dos vilões já se encaixa nesse arquétipo extremista com alguns elementos tirados opostos, mas o que deixa Johan interessante é o quanto sentimos uma pressão enorme de suas ações sem que ele esteja lá. Sendo um homem extremamente inteligente, ele é exatamente perigoso por ser praticamente imprevisível. O racismo, em si, por definição, já é uma ideologia muito rasa e fácil de entender. Eu odeio você porque você tem essa característica. Johan não consegue ter um ódio por uma característica. O ódio dele é igual para todas as características, independente de raça, gênero ou qualquer outra coisa. Como vemos ele se encarando no espelho após se vestir de Nina, nem ele tem exata certeza do porquê faz certas coisas. Para um homem tão inteligente, conivente e fluente em tantas formas de manipulação, ele é surpreendentemente hipócrita sem perceber que é. Ele consegue forçar as pessoas a cometerem suicídio apenas com palavras, mas também consegue genuinamente chorar ao ouvir as histórias tristes das pessoas. Ele se junta com o supremacista racial The Baby, que não se parece nem um pouco com a raça ariana que venera, apenas para matá-lo porque ele queria cometer crimes baseados em raça e não matar todos igualmente. Ele faz coisas pelo mal e porque sim, mas também não sente prazer no que faz. Ele quer ser o último homem sobrando na Terra por acreditar ser um monstro, mas desiste no momento que descobre que as memórias de Nina talvez não sejam dele, preferindo causar um suicídio perfeito, onde ele mataria o máximo de pessoas possíveis em Rosenheim e depois se mataria. Nada que ele faz é necessariamente claro em motivação. Ele também não tem nenhum momento, pelo menos durante nossa vista do anime, que ele realmente surta, enlouquece ou mostra emoções extremas. Como se ele realmente fosse incapaz de externalizar essas emoções como Grimmer. Mas ainda assim não quer dizer que Johan não as sente. Todos os crimes que ele fez em sua infância foram motivados para proteger sua irmã. E quando ela descobriu isso e ficou horrorizada com seus assassinatos, ela não hesitou em apertar o gatilho. Quando Anna vê Johan depois do incidente, ela grita em terror ao descobrir que Johan ainda está vivo, o que o faz chorar de tristeza real. Nada disso foi ele fingindo. Se há alguma motivação que podemos dar a Johan, é o abandono que ele internalizou por sua vida toda, e é algo que o motiva até o fim do anime. Claro que isso só encapsula um dos motivos pelo que ele faz tais coisas. Muita gente acha decepcionante o final de Monster quando no diálogo final, Johan revela algo que o assombrou desde a infância. No momento que Nina foi levada à mansão das Rosas Vermelhas, ele lembra que sua mãe o ofereceu para a sessão de leituras, mas depois de um tempo hesitando, mandou Nina. Como os dois estavam vestidos iguais, ele não sabia se sua mãe queria ter mandado Johan ou Nina para Bonaparte. Isso foi um pensamento que ele não conseguiu responder por si. Claro que uma mãe que se importa com os filhos não daria nenhum deles para um projeto nojento feito esse.
mas o fato dela ter escolhido um dos dois mostra que ela teve um favoritismo que também o deixou perturbado. Então é só isso? Depois de 74 episódios nos questionando por que Johan fez tudo aquilo, ele leva um tiro na cabeça por um random, que tira completamente o peso moral de Tema ser quem faz a escolha entre matar o Johan ou não, e depois Tema ainda por cima salva a vida de Johan, e Johan revela que fez tudo aquilo por mommy issues, e como gota d'água vaza sem sofrer nenhuma consequência? Eu posso entender a frustração de pessoas que pensam assim ao chegar no fim da série. Até porque eu fui um dos que pensou assim. Mas deixando a história ruminar na minha cabeça por algum tempo, eu entendi exatamente o que Urasawa queria com esse final. A série realmente parece rasa se você pensar que Johan fez tudo isso apenas por um motivo. Mas para procurar uma resposta além disso, precisamos estar familiarizados com o conceito de um anticlímax intencional. Vamos ver um caso básico de anticlímax acidental nos animes, como em, não sei, Dragon Ball. Quando Gohan perde para Majin Buu, sendo que o arco inteiro o hypa para seu herói principal, Toriyama não estava querendo fazer um comentário sobre como a geração mais nova sempre se acha mais confiante e sábia que a antiga, e é exatamente essa atitude presunçosa que os faz cair. Ele só não estava interessado em fazer o Gohan ganhar e não se importou em fazer a história coerente, porque o que importa é mostrar o quanto o Goku é poderoso e fodão. E é por isso que as pessoas se frustram até hoje com como o arco do Majin Buu terminou. Mas aqui Johan sair e a série terminar sabendo menos sobre ele do que quando começamos é uma conclusão perfeita para os temas da série. Nós temos uma dificuldade ridícula para entender o que se passa na nossa cabeça e as consequências de nossas ações. Então já é presunçoso achar que conseguimos fazer isso com outras pessoas, ou no caso, com outros personagens. As pessoas estão muito acostumadas com mídia com começo, meio e fim de arco, já partindo para reclamações em conclusões abertas quando não tem todas as respostas. Mas isso é realista. Na vida real não temos todas as respostas. Na vida real as pessoas vão te usar, fazer coisas terríveis e no fim do dia nada vai acontecer com elas. Na vida real não entendemos as motivações de todos e nos contentamos de diminuir as pessoas em conotações como bom ou ruim, fazendo termos gerais para tudo. A mesma coisa acontece quando vemos criminosos na TV. Só vemos os detalhes e comentando sobre a informação do noticiário sem estar no contexto. A mesma retórica do pessoal que fala que quem comete crime é tudo filho da puta, mas quando é próximo de alguém criminoso que se compromete, a pessoa passa pano ou diz: ei, calma, não é bem assim, ele teve uma vida sofrida. Todo mundo tem uma vida sofrida. Mas nada justifica ser mal feito Johan. E é algo que ele mesmo sabe. É por isso que ele parece sempre querer ser provado errado por Tema. Ele se frustra com Tema não sendo corrompido pelo monstro, apesar de suas provocações. Apesar de ser tão perverso, ele sabe como se comportar bem e se arrumar bem, sendo educado para se aproveitar do efeito do Halo. As pessoas realmente julgam seu caráter baseado na sua aparência do mundo afora. E ele se aproveita disso. Mas quando achamos que temos uma resposta lógica e podemos fechar o caso, surge outro pensamento. Por que Johan tem um interesse tão grande em crianças? Ele genuinamente está feliz ao redor deles? Ele teve uma curiosidade em ver crianças aproveitando a infância normal que nunca teve? Ele acha importante que as pessoas não sejam como ele? Podemos assumir, mas nunca ter uma resposta concreta. Quando Nina diz que perdoa Johan pelo que fez, ela acha que isso seria o suficiente para acalmar o monstro. Algo que Johan retruca dizendo que é tarde demais para ele mudar. Só que o maior erro de Johan é negar que, apesar de saber que contém um monstro em si, da mesma forma que negamos nosso lado negativo, Johan também nega que ele ainda é humano, de que ele é capaz de pensamentos humanos como raiva, tristeza e até compaixão. E mesmo se ele não fosse, nada o impediria de ser humano mais uma vez. Quando Grimmer morre, matando os assassinos de Rosenheim sem virar o magnífico Steiner, ele finalmente chora pela morte de seu filho. Ele lembra que nunca viu o último episódio do seriado, mas ele não precisa ver o último capítulo para saber que no fim, o magnífico Steiner se tornou humano. 悲しい。自分が死ぬから悲しいんじゃない。自分の子供が死んだのが今悲しい。まるで俺宛てに出した手紙が何十年も経ってから届いたみたいだ。これが本当の悲しみか。 É preciso abandonar o pensamento de quem ganhou no final ao ver o fim de Monster, porque o fim não é o fim. Ele está ali para levantar perguntas ao invés de fechar portas. Johan realmente está lá na cama? Ele realmente acordou e fugiu do hospital sem deixar rastros? Ou estava Tema alucinando tudo isso? Urasawa não deixou um ponto final em Monster propositalmente. Você é livre para acreditar quem saiu ganhando ou perdendo entre a luta intelectual de Tema e Johan. Assim como também acreditar que não importa, porque nenhuma obra pode dar um ponto final definitivo se o bem ganhou do mal,
até que um fim seja posto na humanidade. Monster está ali para testar seu embasamento moral e lhe fazer questionar no que você acredita, assim como também contendo uma história com um elenco sólido e uma trama envolvente. Monster, com certeza, concluiu tudo o que Urasawa propôs a fazer. E tudo sem precisarmos de um ponto final. Obrigado por assistir até aqui. Eu sei que disse que tinha todos os roteiros prontos quando eu soltei a enquete lá faz um tempo para comemorar 3.000 inscritos, mas eu tive que reescrever alguns segmentos desse vídeo porque eu tive que ler a The Monster para recapitular a história e acabou não mudando muita coisa, mas valeu a pena para ter certeza de que estava tudo certo no roteiro ou não. Do jeito que eu sou perfeccionista, se eu não soltar o vídeo ele vai ficar enrolando para sempre no Premiere. Por mais que eu goste de fazer esses projetos mais extensos, mais longos, e tenha mais que vão sair assim no caminho, não se preocupe para quem gosta, eu também quero fazer uns projetos menores que não me deixam exausto, sabe? Eu agradeço pela paciência de vocês por esperarem vídeos, e agradeço ainda mais pelos 3.000 inscritos atrasados. Provavelmente até eu terminar isso aqui já deve ter passado faz tempo dessa marca, mas que vale a intenção, é sempre bom ter mais um aqui. Se você é novo aqui, não se esqueça de dar like, comentar, se inscrever e checar minhas outras redes. Eu também tô pensando em fazer uma aposta, uma coisa assim que envolva o sistema de doações, já que eu não ganho um tostão fazendo isso mesmo. O YouTube é uma plataforma merda de monetizar. Ainda mais com conteúdo de anime, onde você tem que cortar tudo direitinho, senão o vídeo é bloqueado em 1.500 países. Ainda mais esse aqui em Monster, onde eu falei de nazismo, é um pouco pesado você monetizar isso aqui, né? Eu espero que tenha deixado claro, inclusive, que eu repudio esses atos, apesar de queria abordar sobre eles em mais detalhe. Em um mundo ideal eu não precisaria mencionar isso, mas como o YouTube desmonetiza tudo que fala de assunto sensível, eu fico com aquele receio de ter um momento monarca e ficar andando em casca de ovo com as minhas palavras. Enfim, para não me alongar aqui, obrigado mais uma vez pelo seu tempo e até mais. Monster, how should I feel? Creature like